Eu gostaria de convidar os irmãos e amigos a abrirem suas Bíblias em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16 até o verso 26. Gálatas capítulo 5, de 16 a 26. Enquanto os irmãos localizam, eu gostaria de, antes de iniciar, dar um crédito ao meu querido amigo e professor Luiz Roberto Silvado, dizendo que a ideia desta mensagem veio dele. Não o sermão, não a mensagem, mas a ideia veio dele, e eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério ali na Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba. Então, estamos juntos em Gálatas capítulo 5. Hoje gostaria de compartilhar com os irmãos sobre marcas de uma família. Marcas de uma família. Eu creio que temos ali na tela, Gálatas 5, de 16 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Pai Celeste, nós estamos aqui diante da Tua bendita palavra e nós te pedimos, Pai, por favor, ajuda-nos a aplicá-la ao relacionamento familiar. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar esta palavra à nossa vida em família. Dá-nos, ó Deus, entendimento e compreensão como Tu queres que tenhamos nesta manhã, para o bem de nós mesmos, para o bem das nossas casas, das nossas famílias. É o que nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Nós temos uma pergunta que gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Está ali na tela. A sua família já foi marcada com as evidências do poder de Deus? Ou está apenas lidando com as cicatrizes do pecado? Eu vou repetir: a sua família já foi marcada com as evidências do poder de Deus, poder transformador de Deus? Ou está apenas lidando com as cicatrizes, com as marcas do pecado na sua vida? Pensando em cicatrizes do pecado, eu gostaria de dizer aos irmãos que as cicatrizes do pecado são apontadas por Paulo aqui como as obras da carne, como as obras da carne. Mas o que seria aqui o significado, qual seria aqui o significado da palavra carne?
o que são obras da carne. Quando a Bíblia se refere à carne, está se referindo à nossa natureza humana e carnal. As obras da carne são as atitudes que produzimos com a nossa própria natureza humana. É algo que vem de nós mesmos, não vem do Espírito, não vem de Deus, não é obra de Deus, não é o fruto do Espírito, mas é obra da nossa própria carne. E eu gosto muito de uma explicação que o William Barclay dá a respeito disso, dizendo que a essência da carne é a seguinte: a tentação não teria capacidade de afetar as pessoas, a não ser que houvesse algo já existente dentro delas que correspondesse a essa tentação que está do lado de fora. O pecado não poderia ter nenhuma vitória na mente, no coração, na alma, na vida do ser humano, a não ser que houvesse um inimigo dentro dele disposto a abrir a porta para o pecado. A carne, portanto, é exatamente o meio pelo qual o pecado invade a personalidade humana. A carne é o inimigo do lado de dentro, que abre o caminho para o inimigo que está forçando a porta do lado de fora. Creio que muitos de nós aqui já ouviram a história do cavalo de Troia. Foi uma forma como a cidade de Troia foi invadida, né? E ali nós temos uma história épica muito interessante, não é? Como realmente aconteceu aquela invasão, como aquela cidade foi conquistada, e fala dessa realidade de você ter algo dentro de você que abre a porta para o inimigo que está do lado de fora e que destrói você de dentro para fora. Essa é a nossa natureza humana, essa é a nossa natureza carnal, humana. Nós já nascemos com ela, naturalmente nós somos assim, naturalmente nós somos tendentes ao pecado, a fazer aquilo que entristece o coração de Deus. Por isso, Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15, nós vamos encontrar o seguinte, vocês podem acompanhar ali na tela. Vamos ler juntos? Vamos lá? Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Continuando, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Próximo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então viram que a coisa é de dentro para fora? Que o problema começa dentro da gente? O nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, mas ele conseguirá êxito nesse propósito se houver dentro de nós algo que abra a porta para ele que está do lado de fora. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado para fechar toda e qualquer brecha que exista em nós, no nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento interpessoal, para que o nosso adversário não tenha lugar na nossa vida. Nosso querido mestre também, saudoso Ari Veloso, disse certa vez numa aula que a carne é a independência do Senhor, é deixar Deus de lado e fazer as coisas, fazer tudo com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade, é não estar na total dependência de Deus. E ele classificou, apenas didaticamente, para que a gente tivesse uma ideia melhor a respeito das obras da carne,
da seguinte maneira essa classificação: as 3 primeiras obras da carne são relacionadas à vida sexual, a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Tá? Então, a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem são obras da carne. Continuando, ele vai dizer, antes de prosseguir, eu gostaria de lembrar aos irmãos que essas 3 obras da carne, elas estão relacionadas entre si, praticamente querem dizer a mesma coisa, mas a imoralidade sexual aparece ali, especialmente no termo grego, para ela é o termo porneia, que vem da pornografia na língua portuguesa. E porneia é usada como uma palavra bem genérica para indicar qualquer tipo de relacionamento sexual ilícito, imoral, ou seja, todos os relacionamentos sexuais fora do casamento, no padrão de Gênesis capítulo 2, entre um homem e uma mulher, é indicado como impureza, imoralidade sexual, como porneia. A impureza é a falta de pureza nas intenções, nos pensamentos. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Davi, quando estava se confessando dos seus pecados, ele pediu a Deus, no Salmo 51, vocês estão lembrados? Cria em mim, ó Deus, o que, irmãos? Um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito reto. Então, essa pureza de intenções, pureza de coração, é o que Deus espera de nós, e o contrário disso é a impureza. E a libertinagem tem a ver com lascívia, com um desejo descontrolado, portanto, com a sensualidade. Tudo isso tem a ver com a obra da carne. Mas as obras seguintes indicam idolatria e feitiçaria. Lembrando que a idolatria não é simplesmente você se curvar diante de um ídolo, mas você fazer ídolos no seu coração, na sua mente. Você permitir que algumas coisas ou pessoas ocupem o lugar de Deus na sua mente, no seu coração. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus dentro de nós é uma idolatria. Prosseguindo, as seguintes dizem respeito a relacionamentos interpessoais. E quando a gente olha essa relação que Paulo menciona aqui, é algo tremendo. Especialmente porque, quando a gente pensa em obras da carne, a gente pensa apenas nas primeiras: impureza, imoralidade, lascívia. E ele diz lá no final: aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Mas só que a gente fica só com a primeira parte. E essa parte aqui, que diz respeito aos relacionamentos interpessoais, quais são, irmãos? Inimizades. Você pode ler ali comigo? Inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Pode herdar a igreja, pode ter o nome no rol de membros da igreja, mas Paulo disse: esses não vão entrar no reino dos céus. Os que promovem divisões, facções, discórdias, ira, ciúmes, invejas, rixas, inimizades, não herdarão o reino dos céus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versos 31 e 32, você pode ler comigo ali na tela? Vamos ler juntos? Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, ira, bem como, pelo contrário, as duas últimas
obras da carne mencionadas por Paulo dizem respeito a orgias, dizem respeito a bebedeiras e farras. Mas ele acrescenta uma palavrinha muito interessante. Depois de relacionar as obras da carne, ele diz: e coisas semelhantes a essas. E coisas semelhantes a essas. Que coisas seriam semelhantes a essas? Que coisas seriam parecidas com essas aqui e que nós poderíamos acrescentar à lista de Paulo? Que tal, meus irmãos, a irritabilidade? Irritabilidade. Coisa do tipo assim, filhos, né? A mãe chega para os filhos e diz: filhos, não falem com o pai de vocês hoje, porque hoje ele está chutando balde. Que tal? Isso é obra da carne ou fruto do Espírito? É obra da carne, né, irmãos? É obra da carne. Que tal o mau humor? Poderíamos relacionar o mau humor entre essas coisas semelhantes a essas? Às vezes o mau humor é simplesmente uma desculpa para a carnalidade. Papai não está bem humorado hoje, está sempre de cara feia, zangado, aborrecido, ou bipolar, daquele tipo que você nunca sabe como ele estará. De repente está muito bem, mas no dia seguinte está mal, no dia seguinte está mal, outro dia está bem, e assim vai. Irritabilidade, mau humor. Mas tem algo que é fantástico que a gente pode acrescentar aqui. Vamos ver a próxima tela? As reações no campo de futebol. Podemos acrescentar, irmãos, a essa lista? Vamos ser mais específicos? As reações no campo de futebol de Capungópolis. Agora a situação ficou mais crítica, né, irmãos? Vamos mais para perto, não precisa ir tão longe lá em Aldeia. Que tal as reações na quadra de esportes aqui atrás da igreja? No futebol, normalmente as pessoas mentem, reclamam, brigam, xingam umas às outras. O campo de futebol é o melhor laboratório para você diagnosticar o caráter de alguém. Campo de futebol é o melhor laboratório para você diagnosticar o caráter de uma pessoa. Mas tem algo também que é fantástico, não é? E que nós precisamos colocar ali para lembrar como coisas semelhantes a essa. Reações do campo de futebol, mas é as reações no trânsito. Que tal as reações no trânsito? Eu já vi cada coisa, irmãos, no trânsito, que não é brincadeira. Eu me lembro de um domingo de manhã, já faz bastante tempo, nós estávamos indo para a igreja, e de repente, os motoristas de 2 carros começaram a brigar. E eu me lembro como se fosse hoje, um deles parando e saindo com uma arma para apontar para o outro. Mas às vezes a arma está na língua, com palavras que ferem, que machucam, que arrebentam. Uma obra é algo que o homem produz por si mesmo, ao contrário do fruto. O fruto é algo produzido por um poder que ele não possui. O ser humano não pode fabricar um fruto. Isso quer dizer que nós podemos produzir o mal por nós mesmos com bastante facilidade. A bondade, por exemplo, no entanto, tem que ser produzida em nós por um poder que não é nosso, que é o poder de Deus. Quais seriam as evidências do poder de Deus que certamente faria uma diferença tremenda na nossa vida familiar, dentro da nossa casa? Quais são as evidências do poder de Deus na minha família e que frutos Deus gostaria de produzir na minha vida e na minha família a partir de mim? Primeiramente, o fruto do amor. O fruto do amor. Os autores do livro Desafio de Amar afirmam que o amor é muito mais que um sentimento
O amor é uma atitude, uma decisão, é o que você faz e não simplesmente o que você sente. Dizer que ama alguém, mas não demonstrar que você ama através de gestos e palavras, não faz o menor sentido. O amor verdadeiro é demonstrado em pequenos gestos que ajudam a construir o lar. O amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses, pois, como aprendemos, se existe uma palavra que poderia significar o contrário, o antônimo de amor, é a palavra egoísmo. Egoísmo. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, não está ali na tela, mas por favor abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13, aquele texto, 1 Coríntios capítulo 13, tá? Depois vamos chegar lá em Efésios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 13 é aquele capítulo tão famoso sobre o amor. Eu creio que a maioria aqui está com a Bíblia do Centenário, então eu vou me encorajar aqui a pedir aos irmãos para lermos todos juntos, versos 4 até o verso 7. Podemos ler juntos? 1 Coríntios 13, de 4 a 7, vai nos dizer, todos juntos? O amor é e bondoso, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor muito bem, agora nós vamos ler de novo. Eu quero pedir a você que no lugar da palavra amor, você coloque o seu nome. Tá certo? Vamos fazer assim? Coloque o seu nome agora. Vai ficar lindo aqui, tá bom? Nosso auditório, vai ficar lindo. Vamos lá? Vamos fazer esse exercício aqui? Né? O Marcos... Só o meu nome, irmãos, por favor. Só o meu não, quero ouvir o seu nome dos irmãos, vamos lá. O Marcos é paciente e bondoso, o Marcos não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, mas não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O Marcos não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O Marcos tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deu para ter uma noção que é isso que Deus espera de mim, de você? Dentro de casa? Deu para ter noção? O amor verdadeiro não busca os seus interesses. O amor verdadeiro é sacrificial. Assim como o amor de Deus que sacrificou o melhor que tinha, o seu próprio Filho, para ser o nosso Salvador, por amor de nós. E foi isso que Paulo disse em Efésios capítulo 5, está ali na tela, os irmãos podem ler agora comigo ali na tela, vamos ler juntos? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma. O amor verdadeiro, irmãos, envolve renúncia. O amor verdadeiro nos leva a perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. O amor, assim como um jardim, precisa ser alimentado, precisa ser regado no dia a dia do relacionamento familiar, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo aquilo que precisa para que o amor seja mantido, seja cultivado, seja fortalecido. E o que mais fortalece o amor são as provas de amor. São as provas de amor. Romanos capítulo 5 diz que Deus prova o seu amor, ou provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu provas. E que provas nós temos dado dentro de casa que nós nos amamos?
na forma como lidamos uns com os outros, na forma como tratamos uns aos outros, na forma como procuramos demonstrar esse amor em gestos, palavras, ações e reações dentro de casa. De que maneira temos provado que amamos uns aos outros dentro da nossa casa? Amor não é algo que a gente simplesmente sente, é algo que a gente faz. O amor é aquilo que a gente faz. Ele é visto nas nossas atitudes, não simplesmente em palavras. O amor que fica só nas palavras não se sustenta. Não se sustenta. Mas temos ainda outras fatias desse fruto do Espírito, que é a alegria. O fruto do Espírito é o amor, a alegria. É muito bom fazer parte de uma família bem-humorada. Eu digo isso de experiência própria. Quando a gente consegue se reunir, porque somos 5 irmãos e estamos um pouquinho espalhados aí ao redor do mundo também, em outros países do mundo. Tem 2 irmãs que moram fora, uma na Europa, outra na África, e aí quando dá para juntar todo mundo, é uma festa realmente. E é uma alegria muito grande a gente ficar rindo o tempo todo, dando aquelas gargalhadas gostosas, que são típicas mesmo da família do meu pai, especialmente, e lembrando de coisas do passado, da nossa infância, da nossa vida em familiar, rindo de nós mesmos, é muito bom. Mas eu gostaria de dizer a vocês que a alegria aqui é a alegria a despeito das circunstâncias. É a alegria que Paulo descreve em Filipenses 3, verso 1, alegria no Senhor. É a alegria que nos é dada no Senhor. Quando nós olhamos para o mundo, olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades, olhamos para as circunstâncias que envolvem a nossa vida, talvez não encontremos motivos para nos alegrar, mas Deus pode alegrar o nosso coração. Essa é a alegria no Senhor e que a Bíblia descreve como a nossa força. A nossa força. Essa alegria é a alegria que o Espírito Santo deseja produzir em nossas famílias, independente das circunstâncias e das situações que enfrentamos no nosso dia a dia. Paulo estava preso quando exortou a igreja de Filipos, por exemplo, a se alegrar, quando ele disse o que está lá em Filipenses capítulo 3, verso 1, quanto ao mais, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Ele estava preso quando escreveu isso, e na própria cidade de Filipos ele esteve preso com Silas, mas à meia-noite os 2 cantavam hinos de louvor a Deus e as cadeias se abriram enquanto eles cantavam, enquanto eles louvavam a Deus, a despeito das costas sangrando por causa das chibatadas que haviam recebido, a despeito dos pés presos no tronco numa prisão úmida, fria, gelada naquela noite, mas eles louvavam a Deus e eles se alegravam no Senhor. E é isso que Deus espera de cada um de nós, é isso que Deus espera da minha família e da sua família também. Mas Paulo continua dizendo que outra fatia desse fruto do Espírito, não são frutos, mas é o fruto do Espírito com várias fatias. Outra fatia é a paz. É a paz. Vocês podem ler comigo ali, João 14, verso 27, vamos ler juntos? Deixo com vocês a minha paz lhes dou, não lhes dou que o coração de vocês, nem com medo, deixo com vocês a minha paz. Não é a paz que o mundo nos proporciona, porque a paz que o mundo nos proporciona é uma paz passageira, é uma paz momentânea, é uma paz circunstancial, que depende das circunstâncias. Ele continua dizendo
Em João capítulo 16, verso 33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Falei essas coisas para que vocês tenham a minha paz, para que em mim vocês tenham paz. Há paz na palavra de Deus. A palavra de Deus ministra paz aos nossos corações, ministra esperança aos nossos corações em meio às aflições. Eu creio que foi por isso também que Paulo disse o que está em Filipenses 4, versos 6 e 7. Você pode ler comigo ali na tela? Vamos ler juntos? Não fiquem preocupados, mas pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é a paz que excede todo o entendimento, que vai além da compreensão humana, que é produzida pelo Espírito de Deus, que não depende das circunstâncias, mas depende da presença de Jesus dentro de nós, no nosso coração. É essa paz que certamente precisa haver dentro de casa. E nós precisamos ser promotores dessa paz. Cada um de nós precisa ser promotor dessa paz. Outra fatia do fruto do Espírito é a paciência ou a longanimidade. Uma interpretação bem simples de longanimidade é alguém que tem um pavio longo. Tem pessoas que têm pavio curto e tem pessoas que não têm pavio nenhum. Tem pólvora. Tem pólvora, né? Certa vez tive a oportunidade de celebrar bodas de ouro de um casal, 50 anos de casamento. E eu virei para eles e perguntei: qual é o segredo? Qual é o segredo para chegar aos 50 anos? Os dois disseram a mesma coisa: paciência. Paciência. Nós precisamos de paciência porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que planejamos e no tempo que nós gostaríamos. Nós somos movidos pelo cronômetro. Existem duas palavras especiais para tempo no grego: cronos e kairos. Somos movidos pelo cronos. A nossa agenda é ocupada o tempo todo com compromissos aqui e ali. Nós olhamos para o cronos, olhamos para o relógio para ver se a gente vai chegar atrasado, porque precisamos chegar no horário, não podemos chegar atrasado, não podemos perder um compromisso e tal. Somos movidos pelo cronos e colocamos muitas vezes a nossa vida no piloto automático. Mas o kairos é o tempo de Deus. É a hora certa de Deus agir, que nem sempre será a nossa, será a minha, será a sua. Mas a hora de Deus é a melhor, a hora de Deus é a hora exata. Ele nunca chega atrasado, Ele não vai chegar atrasado na sua vida, nem na sua família. Fique em paz com isso. Ele tem um momento certo de agir, Ele tem a hora certa de atuar. Então tenha paciência, inclusive com Deus. Com Deus. Veja o que o salmista disse no Salmo 40. Você pode ler ali comigo? Eu espero que você possa dizer em alto e bom som: esperei pelo Senhor e Ele me ouviu. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado
e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Paciência. Peça a Deus paciência com seus filhos. Paciência com a sua esposa, com seu esposo. Peça a Deus paciência com seu irmão, para compreender o momento que ele está vivendo. Procure ouvir mais do que falar, e quando se colocar à disposição para ouvir, procure ouvir o que está por trás das palavras. Aquilo que os nossos ouvidos não conseguem ouvir, mas que o nosso coração pode perceber. Seja paciente para ouvir, para não interromper a conversa, para não interromper a pessoa que está falando antes do tempo, para deixá-la terminar de falar. E aperfeiçoe o seu diálogo dentro de casa. Benignidade é outra fatia. Vamos rapidinho. Benignidade é a virtude que uma pessoa tem de fazer com que os outros se sintam à vontade na sua presença. Que palavra interessante, né? A gente usa muito pouco benignidade, mas é a virtude que uma pessoa tem de fazer com que os outros se sintam bem ao lado dela. E como essa virtude é importante dentro de casa, porque eu já conheci pessoas que me disseram: pastor, eu não gosto de voltar para casa, porque o que eu vou encontrar lá não é algo muito bom. E é por isso que eu fico no trabalho até 10, 11 horas da noite. Fico procurando alguma coisa para fazer depois do trabalho, porque eu não quero voltar para casa. Benignidade é a virtude que faz com que as pessoas tenham prazer em estar com você, tenham prazer em estar na sua casa, tenham prazer de estar ao seu lado. Viverei, disse o salmista, viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Como precisamos, irmãos, fazer isso? Porque benignidade também se caracteriza pelo esforço demonstrado por alguém para evitar que algum mal venha sobre os outros, disse Israel Belo de Azevedo. A benignidade tem a ver também com amabilidade, delicadeza e gentileza. Gentileza. Além disso, além da benignidade, nós precisamos também da bondade, que é outra fatia do fruto do Espírito. E a bondade é um dos pilares do amor. A bondade é ativa, não é passiva. Ela nos impulsiona a demonstrar amor de uma forma clara, visível. A bondade torna evidente o amor. Há um texto do Salmo 23 que nós sabemos de cor, mas que está ali na tela, uma colinha para vocês. Vamos dizer juntos: bondade e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Mas essa parte, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Por quê? Porque somos cuidados pelo bom pastor. Mas porque, por outro lado, se somos cuidados pelo bom pastor com bondade, nós cuidamos dos outros, nós tratamos os outros com bondade e misericórdia. A questão aqui é que a bondade nos segue, não apenas porque somos tratados com bondade e misericórdia, mas porque nós tratamos os outros e deixamos marcas da nossa bondade, da nossa misericórdia por onde passamos. Bondade e misericórdia me seguirão, virão atrás de mim, me acompanharão as minhas atitudes dentro de casa e fora de casa. Bondade e misericórdia. Eu queria só lembrar a você que a bondade, assim como a maldade, tem um efeito bumerangue. Você joga e volta. E volta. O mal que uma pessoa faz a outra pessoa
vai voltar para ela. Mas o bem que ela faz para outra pessoa também volta, sem que ela espere, sem que ela deseje, sem que ela faça para receber em troca, mas volta. Com a simples satisfação, por exemplo, de ver a pessoa feliz, isso é uma bênção, isso é um presente de Deus, isso é uma alegria tremenda. Fidelidade. Fidelidade. Outra fatia do Espírito é a fidelidade. E essa palavra é fundamental para nós hoje, no casamento, especialmente que as pessoas hoje encaram o casamento simplesmente como um contrato e não mais como uma aliança. O contrato tem o seu lugar e ele precisa existir. Mas o contrato, ele é feito na base do desempenho de ambas as partes. Quando uma parte deixa de atender, a outra está desobrigada a cumprir a sua parte. Não é assim? Mas a aliança é uma aliança para sempre. Fidelidade. Fidelidade à família, fidelidade aos cônjuges, fidelidade aos filhos. Fidelidade inspira confiança, que fundamenta os relacionamentos. É impossível ter um relacionamento de amor sem confiança. É impossível. E quando a confiança é abalada, é muito difícil restaurá-la. E essa confiança precisa existir entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre cônjuges, entre todos os membros da família. Mansidão. Em todas as épocas há sempre a tribo dos que acham que podem resolver tudo pela força do seu braço e do seu grito, disse Israel Belo de Azevedo. Todas as épocas há aqueles que acham que podem resolver tudo no grito, na força. Será que isso acontece na família? Um princípio preciosíssimo para você ter dentro da sua casa é o seguinte: quem fala mais alto perde a razão. Quem fala mais alto, quem altera a voz, quem altera o tom de voz, perde a razão. Em todas as épocas é valorizado aquele que bate quando apanha, que não leva desaforos para casa. Esta valorização alimenta os desentendimentos, os homicídios e as guerras. Por isso a verdadeira bravura está na mansidão. O verdadeiro bravo é manso. A mansidão é a verdadeira superioridade. Quando eu sou dominado pela raiva, ou quando reajo ao que o outro diz e me faz, eu lhe sou inferior. Precisamos de mansidão dentro de casa e precisamos também de temperança, domínio próprio. Como precisamos de domínio próprio? Você pode ler comigo Provérbios 25, verso 28? Vamos ler juntos? Como cidade derribada. E ainda, quem não sabe se controlar, é o mesmo texto, só que agora na linguagem de hoje. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Precisamos controlar a nossa língua, porque, como disse anteriormente, ela fere, ela machuca. Precisamos controlar nossos sentimentos, nossos desejos. Precisamos controlar a nossa vida, nossas atitudes, porque de outra forma vamos ter que fazer o caminho de volta. Como encher o nosso lar das evidências do poder de Deus? E aqui eu quero terminar. Como encher
o nosso lar com as evidências do poder de Deus. Primeiramente, deixe Deus ser Deus e Senhor da sua vida. Deixe Deus ser Deus e Senhor da sua vida. Segundo, deixe Deus fazer na sua vida aquilo que somente Ele pode fazer. Somente Ele pode transformar você. Somente Ele pode transformar o seu gênio, o seu temperamento, a sua forma de ser, para que você não viva mais em função das obras da carne, mas que Deus consiga produzir em você o fruto do seu espírito. Em terceiro lugar, decida viver e andar no Espírito. Leiam comigo aqueles 2 versos ali que lemos no início, em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 25. Vamos ler juntos? Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Decida viver no Espírito. Viver no Espírito é viver sujeito ao Espírito. Encher-se do Espírito significa submeter-se à liderança do Espírito na sua vida, permitir que o Espírito de Deus controle a sua vida. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, disse Paulo, mas enchei-vos do Espírito, porque quem se enche de vinho passa a ser controlado pelo álcool, mas quem se enche do Espírito passa a ser controlado pelo Espírito de Deus, e o Espírito consegue controlar as suas ações, as suas reações, a sua língua, o seu temperamento, o seu gênio, a sua vida. Decida viver e andar no Espírito. E vá até a cruz. Vá até a cruz. Por quê? O que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 5, verso 24, está ali na tela. Os que são de Cristo, vamos ler juntos? Os que são de Cristo Jesus crucificaram com as suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E foi justamente por isso que, antes disso, Paulo disse também aos Gálatas, no capítulo 2, vamos ler juntos? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vá até a cruz e crucifique ali na cruz o seu eu, o seu temperamento, o seu gênio, a sua carne, e diga do fundo da sua alma: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vá até a cruz. O que você vai encontrar na cruz? Você vai encontrar amor e graça. Sim, e por isso não se prive da graça de Deus. Não se prive da graça de Deus. Diz a palavra de Deus em Hebreus 12, verso 15: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Não se prive da graça de Deus, porque de outra forma a raiz venenosa de amargura vai destruir você de dentro para fora. Vai destruir o seu coração e, consequentemente, os seus relacionamentos dentro de casa, fora de casa, vai contaminar tudo e todos que estão ao seu redor. Não se prive da graça. Vá até a cruz. Na cruz você vai encontrar graça, graça que transforma, graça que limpa, graça que restaura, graça que liberta, graça que cura os relacionamentos e que transforma a nossa vida. Deixe Deus imprimir na sua vida e na sua família as marcas da sua graça. Amém, irmãos? Deixe Deus imprimir na sua vida e na sua família
as marcas da sua graça. Eu gostaria de ilustrar essa verdade para vocês de uma maneira muito simples. Eu gostaria de pedir a ajuda de alguns irmãos que estão designados para esta hora, para virem até aqui à frente, e nós vamos tentar ilustrar rapidamente. Corram aqui rapidinho, por favor, para que possamos fazer uma rápida ilustração aqui para os irmãos de como isso pode acontecer. Ok? Somente Deus, pelo seu poder, somente Deus, pela sua graça, pode transformar um explosivo em um manso. Somente Deus, pela sua graça, pode transformar um egoísta em um altruísta. Somente Jesus, pela sua graça, pode transformar uma pessoa triste e angustiada em uma pessoa alegre. Somente Deus, pela sua graça, pode transformar uma pessoa infiel numa pessoa fiel. Somente Deus, pela sua graça, pode transformar uma pessoa raivosa numa pessoa paciente. Somente Deus, pela sua graça, pode transformar uma pessoa rude numa pessoa benigna. Somente Deus, pela sua graça, pode transformar um briguento num pacificador. Somente Deus, pela sua graça, pode transformar um descontrolado numa pessoa temperante. Somente Deus, por meio da obra de Jesus na cruz, pode transformar uma pessoa maldosa numa pessoa bondosa. Somente Deus pode transformar uma pessoa invejosa e ciumenta numa pessoa amável. E Deus fez isso e colocou esta obra ao nosso alcance por meio da sua obra na cruz. É por meio da obra de Jesus na cruz que nós somos transformados. O fruto é do Espírito, não é meu nem seu. Eu não sou naturalmente assim, você não é naturalmente assim. Mas Deus, por meio da sua graça expressa na cruz, é poderoso para fazer isso por mim e por você. E eu quero convidar você para fechar os seus olhos nesse momento. E dizer do fundo da sua alma: Senhor, eu não quero me privar da tua graça. Eu quero ver a minha família, não com as cicatrizes do pecado, mas com as marcas da graça. Eu quero ver a minha família marcada pela tua graça. Essa graça que cura, essa graça que limpa, essa graça que restaura, essa graça que sustenta a nossa vida. É a graça que está ao nosso alcance hoje. E é desta forma, por meio da obra de Jesus na cruz, que Ele transforma a nossa vida, transforma a nossa família, transforma a nossa casa, o nosso lar. E Ele quer fazer isso na sua vida, Ele quer fazer isso na sua casa, no seu lar.
Peça a Deus, Senhor, que a tua obra na cruz, que o teu poder que advém da cruz seja ministrado no meu coração, no meu temperamento, na minha língua, no meu jeito de ser, dentro da minha casa. Ministra este poder maravilhoso, Deus, que transforma as nossas vidas. Faz isto, ó Deus, por favor, em mim, na minha casa.